Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é domingo de Páscoa, dia 17 de abril de 2022, e nós vamos juntos nesse vídeo dar continuidade à leitura do livro do Dr. Kenneth Wapnick, chamado Os 50 Princípios dos Milagres de um Curso em Milagres. Dando continuidade à nossa série de vídeos, nós estamos agora no princípio 17, que declara: milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Aí ele explica: milagres transcendem o corpo porque nos ensinam que o corpo não está onde ele está. Ele está entre aspas. O corpo não é o problema e, portanto, mudando nossas mentes, podemos transcender as leis do corpo. É por isso, por exemplo, que pessoas que talvez tenham sérios problemas como câncer, um dia vão ao médico que diz: "Eu não entendo, sumiu tudo". Existem vários exemplos diferentes desse tipo de processo, né? Desse tipo de cura, né? Uma remissão espontânea, e muitas vezes uma cura espontânea. Existe uma lição que diz: não estou sujeito a outras leis, senão as leis de Deus. Nessa lição a gente já estudou esse ano, eu acho que pelo que ele botou aqui, é a lição 7,6. Essa lição menciona algumas das leis que o mundo tem em alta conta, tais como as leis da nutrição, imunização, amizade, economia e religião. E diz que nenhuma dessas leis significa coisa alguma. E, por mudar para o milagre, que é a mente certa, alguém pode transcender essas leis e não ficar preso a elas. Então, o que é isso aqui? São as leis da terceira dimensão. Quando você muda para as leis da mente certa, você sobe. E aí você não está mais sujeito às leis da terceira dimensão, tá bom? Você está numa lei que as transcende, que se sobrepõe às leis da terceira dimensão. Foi a mente, né, a mente egóica, que fez as leis físicas. É por isso que é tão importante entender, se você estiver trabalhando com um curso em milagres, que ele ensina que Deus não criou este mundo. As leis desse mundo, as leis da gravidade, morte, doença e nutrição, todas as leis são feitas pelo homem, entre aspas. Feitas pelo homem, entre aspas. Elas são todas partes da mente egóica. O ego as fez e nós damos poder a essas leis por virtude da nossa aliança ao ego, né? Como a gente dá o tempo inteiro poder ao ego, então a gente dá poder às leis do ego, né? Mudando essa aliança, poderíamos então transcender todas essas leis. Aí ele vai dar uns exemplos aqui que eu acho sensacionais. Existem certas pessoas, como Sai Baba, o famoso guru indiano, que transcende o mundo físico por manifestar e materializar coisas em suas mãos. Ele simplesmente movimenta a sua mão e de repente aparece um anel de diamante ou qualquer coisa que ele queira. E não é preciso acreditar, a propósito, que ele seja autêntico para aceitar que o princípio é autêntico. É exatamente isso que Sai Baba está demonstrando. Que através do uso apropriado da mente, você pode realmente fazer qualquer coisa nesse mundo. Como Jesus diz depois no texto, a sua fé pode mover montanhas, né? E isso ele fala nos evangelhos também, não apenas em um curso em milagres. Eu acho que ele quer dizer isso muito literalmente. Então, o Kenneth acha que Jesus, quando falava que a nossa fé poderia mover montanhas, então ele acredita que sim, isso é possível de acontecer na realidade. Uma vez que as nossas mentes fizeram a montanha de qualquer forma, por que não poderíamos brincar com a montanha ou movê-la para lá e para cá, se assim escolhêssemos? Uma vez que tudo é feito pelas nossas mentes,
não deveria ser surpreendente que possamos mudar o que já fizemos. Qual é o grande problema? Nós fizemos o câncer, por que não poderíamos mudar as nossas mentes sobre ele, né? Por que então não poderíamos desfazer a doença que fizemos, né? Não é o Espírito Santo que cura o câncer. Ele meramente nos lembra que nós podemos fazer outra escolha, apelando ao poder da nossa mente, né, que é um poder inerente às nossas mentes, de mudar a si mesma. As formas são mágicas, mas o propósito de Sai Baba certamente parece ser a demonstração para mentes que estão fechadas para o seu próprio poder do que essa mente pode fazer. E é esse o propósito que a torna espiritual e não psíquica, né? E aí ele diz que vai retornar a essa distinção depois. Então, para quem não conhece o Sai Baba foi um grande guru indiano. Ele morreu, se eu não me engano, em 2012. Ele era sensacional, ele escreveu vários livros maravilhosos, ensinamentos maravilhosos. Ele criou uma fundação, né? Que eu confesso a vocês que eu esqueci qual é o nome da fundação dele. E o Sai Baba, a manifestação, o carro-chefe dele, era ele caminhava e saíam das palmas das mãos dele uma cinza perfumada, tá? E as pessoas recolhiam essa cinza, que era chamada de vibhuti, recolhiam o vibhuti e passavam no corpo e ela curava doenças. Essas pessoas bebiam o vibhuti, colocavam o vibhuti no altar, faziam preces para Sai Baba com o vibhuti ali, consagrando. E eu, há uns mais de 20 anos atrás, eu tinha uma amiga que ela frequentava o ashram de Sai Baba na Índia, então ela ia com frequência e ela sempre trazia um pouco de vibhuti para mim. E era uma coisa assim sensacional. Eu tomei vibhuti várias vezes na minha vida misturado com água. É uma cinza mesmo, como se você tivesse queimado um papel até ele ficar com aquela cinza bem esbranquiçada, sabe? Um cinza claro. E era aquela cinza muito perfumada, e eu tomei aquela cinza e tive curas, e foi maravilhoso. E eu gostava muito do Sai Baba nessa época, né? Eu estava muito nessa época, uns 20 e poucos anos atrás, lá pelos anos 2000, eu estava muito conectada com os meus gurus indianos, entre os quais o Sai Baba. Mas realmente, como o Dr. Kenneth fala aqui, ele manifestava joias, ele manifestava as coisas assim do nada. E como o Dr. Kenneth está falando, não era para aparecer ou demonstrar que ele tinha dons psíquicos que os outros não tinham, né? Sai Baba hoje é considerado como um avatar. Ele era um avatar. Mas o propósito dele era simplesmente demonstrar o poder das nossas mentes, como o Dr. Kenneth está comentando aqui, tá? Aí ele vai dar outro exemplo. O outro exemplo é o que Ram Dass cita em termos do seu guru. Ram Dass morreu há pouco tempo atrás, talvez uns 2 ou 3 anos. Era um americano que foi para a Índia estudar com o guru dele, né? E ele se chamava Richard Alpert. Né? Ele era o Ram Dass, ele foi o psicólogo de Harvard que colaborou com Timothy Leary, né, em pesquisas sobre drogas psicodélicas, né? LSD, basicamente eram os estudos do Timothy Leary, e o Richard Alpert, que era o nome anterior do Ram Dass, foi um psicólogo que colaborou com o Leary, né? Bom, aí ele viajou para a Índia em busca do seu guru e finalmente encontrou, quer dizer, ele encontrou um guru indiano. Aí olha que barato o que ele fez, o Ram Dass, ainda Richard Alpert nesse momento. Depois de poucos dias, o guru pediu a ele para trazer a sua mala, que estava cheia de LSD. E qualquer outra coisa mais, supostamente coisas que eram desconhecidas para o guru, né? Então o Richard Alpert tentou esconder tudo isso, mas finalmente, diante dos estímulos do guru, ele teve que entregar o LSD. Sem piscar os olhos, o guru engoliu aquilo que Halpert afirmou ser uma quantidade incrível de LSD. E isso não teve nenhum efeito sobre o guru.
Foi um exemplo da habilidade psíquica ou magia, mas o seu propósito certamente era diferente. E teve um efeito e tanto sobre Albert. Essas são ilustrações do primeiro princípio, de que não há ordens de dificuldade em milagres. Muitas pessoas são capazes de treinar em suas mentes para que possam mover um copo ou uma xícara de um lado para o outro na mesa. E se você puder mover uma xícara, por que não poderia mover montanhas? Essa poderia ser uma forma de explicar como os egípcios antigos moviam todas aquelas pedras pesadas para construírem as pirâmides. Eles, de alguma forma, tinham aprendido a dominar suas mentes. Negar isso como uma possibilidade é afirmar que existe uma ordem de dificuldade em milagres. Quer dizer, então, se eu posso levantar com a minha mente uma folha de papel, por que não uma pedra de 10 toneladas, como aquelas que compõem as pirâmides no Egito, né? Tal maestria, no entanto, não traz paz a você. Não o leva para mais perto de Deus. Tudo que isso faz é capacitá-lo a voltar a entrar em contato com o poder da sua mente. Mas foi o mau uso desse poder que nos colocou em problemas para início de conversa. Então, o único remédio para esse mau uso é colocarmos as nossas mentes sob a orientação daquele que nunca vai usá-las mal, né? De Deus, né? Do Espírito Santo. Ele bota assim, daquele que, com letras maiúsculas, né? Daquele que nunca vai usá-las mal. É por isso que o curso é tão claro e enfático sobre como devemos fazer as coisas nesse mundo. Nós perguntamos àquele que realmente sabe. Não fazemos isso por conta própria, por nossa conta. De outra forma, poderíamos usar as nossas mentes como uma forma de alcançarmos poder sobre as outras pessoas, ferindo a elas e a nós mesmos. Quando o princípio diz que os milagres são passagens súbitas para a invisibilidade, ele está falando sobre mudarmos a mente em vez de mudarmos o corpo. E é por isso que o milagre pode curar, porque ele traz o problema de volta para onde o problema realmente está, que é na mente e não no corpo. Existe uma linha adorável perto do final do capítulo 12 do livro-texto que diz: quando tornaste visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro se tornou invisível para ti. Portanto, precisamos de ajuda para mudarmos o que parece visível, o corpo, para o que tornamos invisível, a verdade em nossas mentes. Então, meus amores, deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E já já nos vemos no próximo vídeo do princípio de número 18.